Abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Hoje nós vamos para a segunda parte da mensagem, Efésios, a partir do verso 4. Pode deixar aberta aí a sua Bíblia. Semana passada eu preguei nos capítulos de 1 até o capítulo 3, no livro de Efésios. Você que esteve aqui ou acompanhou pela internet ou que assistiu durante a semana, para que você também pudesse aproveitar melhor o que nós vamos fazer hoje, essa segunda parte da mensagem hoje. Lembrem-se que a semana passada, só alguns pontos para nós lembrarmos, Paulo trata que o Senhor nos escolheu, não é? Antes da fundação do mundo. Vocês lembram muito bem disso. Depois o Espírito Santo, depois Jesus nos justificou e depois o Espírito Santo nos selou. Nós tratamos fortemente disso a semana passada, para que fique claro aí na tua mente. Então nós tratamos principalmente de questões teológicas, de questões doutrinárias, nesses 3 primeiros capítulos de Efésios, mostrando essa escolha, mostrando quando Ele nos redimiu, mostrando quando Ele nos selou no Espírito Santo, o tempo antes da fundação do mundo, e trabalhamos bastante sobre isso. Trabalhamos sobre a santidade. Santidade, a fé e obras são situações que elas não se contrapõem, mas pelo contrário, elas precisam andar juntas. Essa é uma caminhada minha e sua como cristãos. Tratamos desses assuntos exaustivamente a semana passada, e eu não quero entrar neles, porque nós temos 3 capítulos para tratar nessa manhã, e são capítulos bastante extensos. Então, se você puder e ainda não assistiu, assista a mensagem de domingo passado, que ela vai se completar nessa manhã. Lembrando que esta carta, quando Paulo escreve, então, para a igreja de Efésios, lá para a igreja de Éfeso, para a cidade de Éfeso, ele está preso em Roma, aquela prisão domiciliar. Também falei sobre isso a semana passada. Falei da importância da cidade de Éfeso, que era uma cidade turística, portuária, de muito trânsito, era uma cidade muito importante naquela época. E Paulo, então, durante os 3 anos que passou naquela cidade pregando, ele fundou várias igrejas. O evangelho, de fato, se espalhou por toda aquela região da Ásia Menor, e ficou claro também, fica claro lendo as outras cartas, o quanto o evangelho impactou aquela região, o quanto o evangelho trouxe mudanças no coração daqueles homens idólatras, homens que cultuavam ali a deusa Diana, homens que tinham uma outra visão de mundo, e com a chegada de Paulo e do evangelho, isso é totalmente transformado. Mas essa introdução, só para que você possa se familiarizar, eu peço encarecidamente que você, de fato, assista a mensagem da semana passada, se não o fez, porque ela, de fato, trata todos esses pontos de uma forma bem direta para mim e para você. Então, vamos tratar hoje a partir do capítulo 4, capítulo 4 aí de Éfeso, não é? Dos irmãos lá em Éfeso, do livro de Efésios, capítulo 4. Ele vai tratar praticamente aí da parte mais prática da carta. Ele vai falar sobre a conduta, de como viver. Ele começa aí, então, dos versos 1 em diante, ele diga aí, a partir do capítulo 4, verso 1, ele diz assim: como prisioneiro, lembre-se que ele está preso lá em Roma, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, a primeira coisa que Paulo coloca para eles aí, pensando então na parte prática, saindo da parte doutrinária, é como é que os irmãos de Éfeso e como é que nós temos que viver a nossa vida cristã. Então, lembrando-se que Paulo está trazendo um ensino, que é o mesmo ensino para mim e para você nos dias de hoje. E quando ele diz aí de maneira digna, a palavra digna, e eu já tratei isso em outras mensagens, ela é como se fosse uma balança. Então, de um lado está Deus, do outro lado estamos nós. O que é viver de uma maneira digna? É equilibrar esta balança. É viver de uma forma que agrade a Deus, segundo os princípios que Ele nos ensinou, segundo a orientação dessa palavra. Então, quando Paulo diz assim, olha, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos viver de uma maneira digna. E o que é viver de uma maneira digna? De acordo com os princípios desta palavra.
Viver para Deus de maneira digna é equilibrar esta balança, vivendo de forma que traga alegria ao coração de Deus. Este é o primeiro ponto que Paulo trata aí. Então, mostrando esta balança. E ele vai mostrar alguns pontos interessantes para nós, não é? A partir do verso 2, como é que nós podemos viver, então, equilibrando esta balança de forma digna. Está aí nos versos 2 a 6, que ele diz assim, sejam completamente humildes. Então, primeiro ponto, é ser humilde. Humilde não na maneira de vestir, não na maneira de se trajar, mas humilde no tratamento, humilde na forma de viver, na sua conduta. É o primeiro ponto. Depois ele diz, sejam completamente humildes e dóceis. O que é uma pessoa dócil? Uma pessoa que não se ira facilmente, uma pessoa que trata os outros com educação, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. E aí ele continua, e sejam pacientes. Paciência, Paulo trata lá em 1 Coríntios 13. Ele diz que o amor é paciente. O que é paciência? Demora para se exaltar, demora para se irar, e quando esse se irá, de forma comedida, de forma a não pecar, é isso que Paulo está dizendo. Viver de maneira digna a Deus é ser paciente uns com os outros. É olhar para o teu irmão que é diferente de você e ter paciência com ele. É demorar para responder, é pensar antes de responder, é se colocar no lugar dele. Tudo isso está vinculado à paciência. E ele continua no mesmo verso, ainda no verso 2. Como é que é viver de maneira digna? Suportando uns aos outros com amor. E aqui o suportar não é, eu vivo com fulano porque não tem jeito, eu tenho que suportar. Não, o suportar é ajudar, é carregar, é estar junto. É na mesma caminhada, indo na mesma direção, é servindo a Deus, suportando uns aos outros. E aí no verso 3 ele diz assim, tudo isso é como viver de maneira digna, não se esqueça disso. No verso 3 ele diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante, quando ele fala, façam todo o esforço. Então, conservar a unidade não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, não. Sermos unidos não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade. Ou seja, então, fica claro que para nós vivermos em unidade, sendo diferentes como somos, há necessidade de um esforço. Há necessidade de estarmos nos esforçando para isso. É isso que Paulo está dizendo. Façam todo o esforço para viver e conservar a unidade. Ou seja, fica aí uma dica para mim e para você. Nós somos pessoas diferentes. Nós vivemos uma só igreja, um só povo, uma só fé, um só Deus, mas de pessoas diferentes. E que precisamos viver em unidade. Então, viver em unidade com a Bia não é algo simples. Viver comigo em unidade não é algo simples. Ele está dizendo, faça um esforço. Deixem as diferenças de lado, pensem no objetivo maior, pensem no porquê estamos aqui, e isso é viver, nos esforçarmos para conservar esta unidade. E ele vai no verso 4, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, Paulo está dizendo que, apesar de uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma só igreja, um só povo, nós temos que dar passos práticos na nossa caminhada para que isso seja conservado, para que isso aconteça. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ser pacientes uns com os outros. Vocês precisam carregar os fardos uns dos outros. Vocês precisam se esforçar para manter a unidade uns dos outros. Ou seja, não é algo simples. Então, nós não podemos entender que nós somos uma igreja aqui em Santo André e que vamos viver bem, completamente tranquilo, sem nenhum problema. Não, tem que haver um esforço de cada um para que isso ocorra, para que essas coisas funcionem. Então, o que Paulo está ensinando para eles ali, neste momento, e que é claro para nós, é que nós devemos viver de maneira digna, mas para isso não basta só falar. Para isso nós temos que dar passos práticos na direção, vivendo desta forma. Então, é o que ele começa tratando aí no verso 4. Depois ele vai tratar, a partir do verso 11, aí se você for comigo no verso 11, ele vai falar sobre os 5 ministérios, que é algo hoje que se dá uma ênfase impressionante sobre isso, né? E às vezes nós não entendemos muito bem. Olha o que ele está dizendo no verso 11. Então ele diz aí no verso 11, preste atenção. Ele está ensinando então que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí no 12 ele diz por que ele designou estes homens, ou estas funções. Ele diz no verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, Paulo dá aí 5 ministérios, ou 5 dons ministeriais, para que estas pessoas, para que essas figuras preparem os santos. Quem são os santos? A igreja. Quem são os santos? O povo. Então, a função desses ministérios é preparar o povo para que eles continuem fazendo a boa obra. Então, quando ele fala de apóstolo, e hoje eu não consigo mais entender esse apostolado que nós vemos por aí, porque o apóstolo é aquele que estabelece, funda uma igreja, é aquele que leva o evangelho a todas as nações. Eu entendo que os apóstolos foram na época de Cristo. Esses homens como Paulo, e nós vimos aqui em todas as suas cartas, um homem que fica 3 anos numa cidade como Éfeso e funda várias igrejas, e muda a visão daquele povo. Então o apóstolo tem essa função, tem a função de ir, preparar o povo, fundar a igreja, estabelecer uma liderança e continuar indo. Se alguém estiver fazendo isso hoje, pode ser chamado de apóstolo. Alguém que sai daqui, deixa o seu povo, deixa a sua terra e vai para outros lugares, seja no Brasil, fora do Brasil, mas com a função única e exclusiva, de pregar o evangelho, de formar uma igreja, de deixar uma liderança e continuar. Paulo não ficou lá em Éfeso tranquilo, dizendo, não, agora eu fundei aqui uma igreja, essa igreja tem várias ramificações nas cidades aqui perto, a situação agora é tranquila, então agora eu vou ficar aqui quietinho. Não, ele continuou pregando o evangelho e ensinando a todos os lugares. Profetas, que é um outro dom que Paulo está dizendo aí para os irmãos de Éfeso, são aqueles que trazem revelações e orientações de Deus. Não é da sua cabeça, não é da sua mente, não é daquilo que ele pensa, não é o que interessa para você, não é respondendo às suas necessidades. Quando você olha os profetas que Deus usou, principalmente no Antigo Testamento, esses homens traziam palavras duras. Dificilmente eles traziam alguma palavra e diziam assim, olha, Emerson, você é o cara, você fica tranquilo que Deus é com você. Não. Eles traziam palavras duras, que você tinha que se arrepender, você tinha que mudar de vida, porque senão a ira de Deus viria sobre você. Olha os profetas, como eles eram tratados. A grande maioria desses profetas eram tratados muito mal. Muito mal. Profetas foram jogados em poços, profetas foram presos, perseguidos, correram risco de vida, foram mortos, mas traziam palavras da parte de Deus. Assim diz o Senhor. Amados, esse assim diz o Senhor que a gente tem visto por aí, é um assim diz o Senhor meio Nutella, um negócio meio só para trazer, um afago ao seu coração. E às vezes a pessoa está tão desejosa daquilo, tão desesperada, e aí encontra alguém com um pouquinho de uma forma de ludibriar, que traz e fala aquilo que você está precisando ouvir. Mas e as outras coisas? E a minha mudança de vida? E o meu comportamento? E viver de maneira digna a Deus? E de abrir mão do pecado que eu tanto acaricio? E de viver a verdade da palavra? Porque é isso que Deus espera de nós. Mas não, nós queremos profecias que tragam algo que massageie o meu ego. Então, profetas são aqueles que trazem da parte de Deus revelações e orientações da parte de Deus. Evangelistas proclamam o evangelho, aqueles que vão em busca do perdido. Se alguém tem aqui o dom de evangelista, é aquele que olha para o perdido e diz, esse precisa ser alcançado. Eu preciso pregar o evangelho lá na minha empresa, para os meus amigos, os meus parentes. Eu amo o perdido, eu não quero que ele se perca, eu quero que ele tenha um encontro com Jesus. Você é um evangelista, que Deus tem vários por aí. Aqui deve ter vários na nossa igreja. Alguém que está sempre pensando em como alcançar o outro com o evangelho. Depois ele traz a figura de pastores, aquele que cuida, que nutre o rebanho, que protege o rebanho, que ensina, que traz orientações espirituais da parte de Deus. Depois os mestres, aqueles que ensinam, que explicam as Escrituras. Nós tivemos um mestre aqui chamado Pastor Felipe, vocês lembram muito bem disso. Pastor Felipe, eu nunca tive dúvida de que ele era um mestre, um homem que Deus deu uma capacidade de explicar as Escrituras como poucos que eu conheço na minha história. Então Deus dá dons, Deus dá dons. E eles estão aí não para que eu me sinta melhor do que os outros, mas que eu prepare os santos para que possam continuar fazendo a boa obra, para que a igreja seja participativa. Porque a igreja é uma outra coisa interessante, porque, graças a Deus, não é a nossa igreja, viu, gente? Eu posso dizer isso de todo o coração. Não é porque eu estou pregando aqui, não. Mas a maioria das igrejas é assim, 20% faz e 80% reclama. 80% fica murmurando.
Então, igreja é um lugar que eu quero servir, igreja é um lugar que eu quero olhar para esses dons ministeriais e falar, Senhor, eu quero me dar um dom desse, eu quero ser um evangelista, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida, eu quero ser um pastor, eu quero cuidar do rebanho, eu quero ensinar, eu quero nutrir. Senhor, eu quero ser um profeta, usa a minha vida para falar aquilo que está no teu coração para o teu povo. Você pode pedir a Deus dons, não há nenhum problema. A Bíblia diz que Ele dá dons, sim, se você pedir. Mas Ele dá e sabendo o que é melhor para você, não você perseguir um dom porque é bacana, porque é legal, porque dá status e assim por diante. Então é isso que Paulo trata aqui no verso 11 do capítulo 4. Lá no verso 17 em diante, querido, ele vai tratar sobre algumas coisas práticas, necessidades aí de santidade da nossa vida. Olha o que ele está dizendo dos versos 17, então, ao 32, aí do capítulo 4. Ele diz assim, depois de mostrar tudo isso que eu estou dizendo para você, ele diz assim lhes digo, e no Senhor insisto, olha aí, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, e ele vai continuar dizendo que nós não devemos viver segundo os nossos desejos enganosos, que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade, devemos trabalhar, quando ficar irado não pecarmos. E ele vai dando situações práticas que é necessário na minha e na sua vida. É necessário na nossa vida, ou seja, ele ainda está falando como viver de forma digna a Deus. São coisas que eu e você precisamos ter na nossa vida, na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia. Então, são coisas que, quando eu leio, eu tenho que falar, poxa vida, isso está na minha vida, isso está inserido na minha caminhada, como é que eu estou vivendo isso de fato? Isso faz parte do meu dia a dia? E aí, queridos, lá no verso 30 do capítulo 4, se você quer saber o que entristece o Espírito Santo, e a gente às vezes fala muito disso, olha o que ele está dizendo no verso 30 do capítulo 4. Ele está dizendo assim, olha, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, lembrem-se que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, como é a Trindade. E hoje nós estamos vendo as pessoas viverem uma vida como se mandasse no Espírito Santo, como se jogasse o Espírito Santo, como se... situações por aí que a gente vê como se o Espírito Santo fosse alguma coisa que você pudesse manusear, que você pudesse ter controle sobre ele. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em você. Faz parte da sua caminhada, da sua vida. Você não tem poder sobre o Espírito Santo, pelo contrário, é Ele que te dá poder para vencer este mundo. Então você não manda no Espírito Santo. Nós não ordenamos uma cura em nosso nome, você não ordena absolutamente nada, o nosso nome não tem valor nenhum se não for através de Cristo Jesus, se não for o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então você quer saber o que entristece o Espírito Santo? Paulo está dizendo aí, então ele está dizendo, olha o que ele diz. Primeiro, 31, livrem-se de toda amargura. Então a amargura entristece o Espírito Santo. Uma pessoa amargurada deixa o Espírito Santo triste, é o que ele está dizendo aí. Uma pessoa que vive... Sabe, é difícil, você encontra, está sempre amargurado, sempre com uma coisa ruim para compartilhar, sempre de mau humor. Isso entristece o Espírito Santo. E ele continua. O que mais entristece o Espírito Santo? Acompanha comigo. Livre-se da amargura, indignação, ira. Amados, como nós nos indignamos com coisas tolas? Coisas tolas. Ira, nos iramos fácil. Não temos controle, não temos autocontrole. Então, ele está dizendo que a ira que nós sentimos, a ira que nós expressamos no nosso dia a dia, entristece o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aí. E ele continua, não só isso. Então, ele continua mostrando aí. Gritaria. Gritaria, uma pessoa que qualquer coisa está explodindo, gritando. Gritaria entristece o Espírito Santo. Ele continua. Calúnia. Calúnia. Falar mal do outro. Espalhar uma fake news, como está muito na moda hoje. Espalhar uma fofoquinha santa, porque eu ouvi daqui, que eu ouvi de lá. Que... A Primeira Igreja Batista de Santo André publicou essa semana, ontem,
texto oficial sobre a morte do pastor André nos Estados Unidos, mostrando que ele morreu de um aneurisma, né, e faleceu então de um derrame. Porque espalhou-se uma notícia por aí que ele havia se suicidado. Fake news, notícias falsas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu ouvi isso em algumas ocasiões e toda vez que eu ouvi, eu falei, meu irmão, não acredite nisso. Não acredite nisso. Tanto que eu não falei para ninguém sobre isso, nem para minha esposa. E olha que eu ouvi isso lá atrás, já faz um bom tempo. Falei, não acredito, como eu não acredito e não é verdade, eu não comento sobre isso. E eu só estou dizendo aqui porque saiu no site oficial da Primeira Igreja Batista de Santo André. Ou seja, a notícia falsa se espalha como verdade a ponto de uma igreja ter que publicar uma nota oficial dizendo ele morreu disso, não foi de suicídio. Então entristece o Espírito Santo quando nós compartilhamos notícias que não são verdadeiras, notícias falsas que estão por aí, ao invés de encerrarmos isso. E ele continua dizendo, além da calúnia, bem como toda maldade, ou seja, o coração maldoso, que arquiteta contra o outro, que não busca o bem do outro. E aí ele mostra como é que nós devemos então ser. 32, sejam bondosos. Mas bondade é uma coisa tão jóia. Bondade é quando você olha para o outro e quer ajudar, se coloca no lugar, quer fazer alguma coisa para deixar o outro mais feliz. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, a nossa caminhada cristã ela tem que ser pautada pelo perdão. Então, quando alguém, um irmão seu, comete alguma coisa contra você, o irmão, estou dizendo aqui, mesmo na nossa igreja, perdoa, porque é isso que o Senhor está nos orientando. Perdoar o teu irmão que peca contra você alegra o coração de Deus, deixa o Espírito Santo feliz. Não perdoar o irmão que peca contra você, deixa o Espírito Santo de Deus triste. Essa é a diferença. E é isso que ele está nos ensinando aqui. Então fica claro como é que nós temos que viver a nossa vida para agradar o Espírito Santo de Deus. E aí quando ele vai para o capítulo 5, ele vai falar sobre a necessidade de sermos imitadores de Cristo, não é? E viver em amor. E é o que ele está dizendo aqui no capítulo 5. Observe comigo aí nos versos 1 e 2. Portanto, ele está dizendo, sejam o quê? Imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, olha, queridos, amados da comunidade Batista Betesda, sejam imitadores de Deus, como Cristo, que nos amou a tal ponto de entregar a vida por nós. Ele está dizendo que amor é esse, que não tem prática. Que amor é esse que eu só digo, eu te amo, não, você é importante, oh, meu irmão, você, aqui no meu coração eu te amo, mas não tem nada de prático. Amados, amor de boca para fora não tem valor. Amor é demonstrado quando alguém ao meu lado precisa de alguma coisa, eu dou um passo na direção e quero ajudar. Amor tem que ter prática. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Viver em amor é dar passos de amor, é fazer coisas que demonstram esse amor, é me importar de fato com o outro, é suprir a necessidade do outro. É isso que Paulo está nos ensinando e que é tão atual para mim e para você nos dias de hoje. Ou seja, eu peço a Deus que você expresse o seu amor pelo seu irmão. Peço a Deus que você expresse o seu amor pela sua família. Expresse o amor para as pessoas que estão ao seu lado. Porque quando você fizer isso, o Evangelho é pregado, amados. Quando você der esse espaço, o Evangelho é pregado. Porque de repente a pessoa vai falar assim, poxa, mas você fez isso, você mal me conhecia. Você fez isso, você nem precisava fazer isso por mim, você fez. Não, amado, eu estou te fazendo isso porque o Senhor me amou primeiro. Me escolheu antes da fundação do mundo, mandou Jesus que morreu na cruz no meu lugar, me deu o Espírito Santo de Deus que me cela. É por isso que eu estou fazendo isso, porque eu sirvo a um Deus que primeiro demonstrou amor por mim, e isso eu estou fazendo porque Ele me amou primeiro. Eu creio que se nós vivêssemos uma vida de amor prática, as coisas seriam muito, muito diferentes. Nós daríamos menos importância para as nossas, coisinhas, aqueles sentimentos que às vezes poxa vida, não é isso que o Senhor quer que eu viva. E ele vai mostrar a partir do verso 3 até o 17 que o fruto da luz
é muito importante, não é, no lugar aí das trevas, daquilo que o diabo tenta contra as nossas vidas. Observe aí, a partir do verso 3, ele diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer, olha que interessante, está dizendo entre vocês, ou seja, entre nós, irmãos da comunidade Batista Bethesda, está dizendo, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Ele está dizendo, olha, entre vocês não deve haver imoralidade sexual, viu? Não, ele está dizendo, não deve haver nem menção, nem mencionar isso, ou seja, imoralidade sexual é alguma coisa que não deve nem passar pela cabeça do povo de uma igreja, daqueles que servem ao Senhor, nem menção que ele está dizendo. E ele continua dizendo, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça. Está dizendo que nós precisamos ter uma vida pura na presença do Senhor. Nós temos que buscar isso. Nós temos que trabalhar para que isso aconteça. E ele continua dizendo aí, pois estas coisas não são próprias para os santos. Ele está dizendo, olha, gente, isso não é mais próprio para vocês. Vocês entregaram a vida a Jesus, vocês mudaram. Vocês estão agora numa outra caminhada. A nossa vida cristã está num outro nível. Tá, nem menção disso. Não é que não deve existir no nosso meio, mas nem a menção que ele está dizendo. E ele continua dizendo aí, olha, chamando a atenção. No verso 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Paulo está dizendo aqui que entre nós não deve haver nem gracejos imorais. Sabe aquela brincadeira maliciosa, bobinha que não é bobinha, um comentário? Homens gostam muito disso, às vezes aquele comentário bobinho, ele está dizendo, nem isso deve haver entre vós. Nem isso deve haver entre nós. Ele está dizendo, olha, essas coisas não são próprias dos santos. Conversas tolas. Sabe, conversa que não tem fundamento, conversa que não vai levar a lugar nenhum. Não perca tempo, gente, com conversa tola. Nós vamos ter conversas que edificam, que ajudam na caminhada. Está dizendo, olha, de vocês não tem que ter gracejos imorais. Tem que ter brincadeirinha boba, maliciosa, aquela piadinha, mas é uma piadinha, eu estava lá, o irmão ficou contando aquela piadinha. Não tem que haver isso entre vocês. Ah, pastor, mas eu trabalho numa empresa que o povo não é crente, sai de perto. Por que você tem que estar lá participando? Por que você tem que dar risadinha? É isso. Essa é a conduta que eu e você temos que ter. Essa é a conduta que agrada a Deus. É essa a conduta que vai alegrar o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, que é tão atual para mim e para você. Mas, ao invés disso, ações de graça. E ele diz aí no 5, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa é a pior parte. Para mim e para você, essa é a pior parte. Ele está dizendo que se nós tivermos esta vida, nós não temos herança no reino de Deus, não entraremos no reino de Deus, ponto. O texto é claro. O texto é claro, não dá para interpretar aqui de uma forma diferente. E aí ele continua no verso 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Pastor, mas eu não sabia. Sabia. Ah, pastor, mas eu não percebi. Percebeu. Você entrou nisso porque você quis. Você viveu isso porque você é inteligente. Não tem ninguém ignorante. Vocês são inteligentes. E essas coisas despertam a ira de Deus. E ai de nós, se a ira de Deus estiver sobre nós, amados. Dessa nós temos que temer. É isso que desperta a ira de Deus. É essa forma de viver equivocada, não é, que desperta a ira de Deus. E ele diz aí no 7, portanto, não participem com eles destas coisas. Olha o alerta. Não participe. Peça licença, saia da sala, saia do ambiente, saia de onde está. Não tem problema. O que é mais importante para você, agradar a Deus ou os teus amiguinhos, amiguinhas? O que é mais importante para você, a tua salvação ou você colocar em risco, em xeque isso, para agradar meia dúzia de pessoas que estão vivendo, ou contando, ou brincando de forma maliciosa? A nossa postura tem que mudar, gente. O nosso linguajar tem que mudar. Crente tem que falar como crente. Não é usar textos bíblicos, é
falar de forma educada, de forma correta, de forma limpa, de forma que você não tenha que se envergonhar em lugar nenhum. É igual a pessoa que fala palavrão. Uma hora escapa, e aí passa vergonha. Porque não fala na frente dos crentes, mas fala em outro lugar. Uma hora você vai falar, e aí, ai, me perdoa. Poxa vida. O que a Bíblia diz? Que o coração, a boca fala do quê? Cheio. Então, exclua da tua vida palavrão, exclua da tua vida palavras que não edificam, exclua, corte isso. Tira da tua vida, porque isso não vai trazer benefício nenhum para você. Nenhum. E é isso que Paulo está nos alertando aqui. E ele continua aí, se você observar comigo no verso 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Ele diz, antes vocês eram escuridão, agora vocês são luz. Agora, quando você estiver lá na tua empresa, que todo mundo souber que você é crente, você é luz. Você não pode parecer trevas. A tua postura é de alguém que vive na luz. Porque se a sua postura não for de alguém que vive na luz, você vai afastar as pessoas do evangelho com a tua vida. Ah, mas lá é crente, mas pelo amor de Deus, que crente é esse? Não é? Ixi, aquele pastor ali, meu Deus do céu. Não é isso que a gente ouve, eu estou mentindo. É isso que a gente ouve. Mentindo, enganando, fazendo um monte de coisa errada, não tendo coragem de fazer o certo. Ah, mas pastor, se eu não fizer isso... Eu lembro que eu caminhei com um pastor durante muito tempo, nós tínhamos um ministério com empresários. Era um ministério só com empresário quebrado. Só chegava empresário falido lá, era impressionante. A gente tinha uma reunião de quarta-feira à noite, toda quarta-noite aqui na Dom Pedro. E esse pastor que caminhava comigo, que já está com o Senhor, ele trabalhava na área de engenharia. Fazia vários projetos na área de engenharia. E o problema é que nessa área você só conseguia fazer os projetos se pagasse propina. E um dia nós orando, eu e ele estávamos orando, e ele falou assim, pastor Wilde, eu não vou mais pagar propina, eu quero encerrar isso, eu não aguento mais, eu não posso viver isso. E nós oramos. E ele passou então, a partir daquele momento, a não pagar mais propina para ninguém. Não fechou um único contrato. Faliu. Faliu. Perdeu as coisas que tinha. Mas estava em paz com o Senhor. Eu caminhei com ele muito tempo. A gente, às vezes, orava na parte da manhã sem saber como é que ia pagar as contas, mas em paz com Deus, porque ele não queria mais viver naquela situação. Pastor, mas se eu não pagar a propina, eu vou quebrar. Quebre. Porque pagar a propina não vai agradar a Deus, ou vai? Ou você acha que você pagar a propina, ganhar seu dinheirinho ali, Deus vai estar feliz contigo? Não, isso não é um dinheiro abençoado. Quebrou. Depois Deus foi dando estratégias, foi mudando, não é? Depois tocou a sua vida, infelizmente faleceu no Covid, mas eu tenho certeza que estava bem. Estava bem, não tinha do que se envergonhar. Não tinha do que se envergonhar. É assim que tem que ser a minha caminhada e a sua caminhada. Ele diz, porque outrora nós éramos trevas, agora não somos. Você é luz, querido, aonde você estiver. Aonde você estiver, você é luz. Você é um propagador do Evangelho. Você é um ministro. Você é um embaixador do Evangelho. Como é que um embaixador pode falar coisas e depois as pessoas descobrirem que não é isso? É isso que ele está nos ensinando. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam. Não é o que é agradável a você. Esquece, isso passou. Você não tem que viver uma vida que te agrade, você tem que viver uma vida que agrade ao Senhor. Você é crente. Você entregou a vida a Jesus, você o declara como seu Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, Ele manda. Então não é uma vida que agrada a você, é uma vida que agrade a Ele. E aí no 11 ele diz assim, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-as na luz, porque aquilo que eles fazem é oculto, até mencionar é vergonhoso. Até mencionar é vergonhoso. Pessoas que vivem, amados, crentes, que vivem uma vida oculta, morrem de medo de que essas coisas sejam expostas. E uma hora serão. Uma hora é. E aí vem a vergonha. Por isso nós temos que viver como filhos da luz e não como filhos da treva.
É isso que ele está nos orientando. No 13 ele diz assim, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Vê na luz. Você vive uma vida correta, você vive uma vida que agrada ao Senhor, você não tem do que se vergonhar. Você não tem problema de entrar em nenhum lugar, você não tem problema de encontrar ninguém, você não tem problema das pessoas saberem quem você é. É assim. Se eu falar, olha, Du, eu encontrei uma pessoa que te conhece, eu falo, ai meu Deus, e aí, como é que foi a conversa? Não, qual o problema? Eu espero que se vocês encontrarem alguém que me conheça, que a conversa seja essa. Seja uma pessoa correta, tenha temor a Deus, está caminhando, e não o contrário, porque se for, vem falar comigo. Mas se eu encontrar alguém que conhece vocês, a postura tem que ser essa. Eu falo assim, olha, encontrei alguém que te conhece. Oh, que bacana, como é que ele está? Está tudo bem? E a pessoa está legal? É isso? Não precisa ficar temeroso porque você encontrou alguém que me conhece. Se você vive na luz, não. Mas se você vive nas trevas, se você vive aí fazendo coisas ocultas, claro que você vai ficar apavorado. Ficar preocupado. E ele trata, queridos, disso de uma forma muito objetiva e direta. E agora no verso 18, ele vai trazer aí um tema tão bonito, mas tão mal interpretado por nós. Pode ser a partir do 15, que ele diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí no 18 tem um texto que a gente cita muito, né? Diz aí no 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui eu quero gastar um tempinho contigo para entendermos o que ele está dizendo. Primeiro, Paulo fala aí sobre duas ordens, não é? Tem uma ordem negativa, ele diz assim, não vos embriaguem em vinho, não é? Então é uma ordem, está dizendo, não vos embriaguem, não é? Com vinho. Essa é a ordem negativa. E qual é a ordem positiva? Deixem-se encher pelo Espírito. Então ele está dizendo, o primeiro ponto é, não se embriaguem com vinho. A segunda é, deixem ou encham-se do Espírito Santo. São duas ordens para mim e para você. Agora, se nós pensarmos de uma forma muito simples no que Paulo está dizendo aqui, uma pessoa embriagada, ela está sobre que domínio? Domínio do álcool, não é? Domínio do álcool. Ela vai falar um monte de coisa que não deveria, ela tem um comportamento que não é o dele, ele se sente encorajado por uma série de coisas, aí são as brigas, problemas familiares, e nós conhecemos todos os problemas que a embriaguez com álcool pode trazer. Mas uma pessoa sem estar cheia do Espírito Santo no nosso meio. Ele está dizendo, não vos embriaguem com vinho, não fiquem bêbado com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se eu fizer uma comparação simples aqui, talvez eu poderia dizer que uma pessoa vazia, não estando cheia do Espírito Santo, qual é o comportamento que ela vai ter? É um comportamento que agrada a Deus? Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Nós não devemos nos embriagar com vinho, porque embriagando-nos com vinho, nós estamos sob o domínio do álcool. Mas quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos sob o domínio do Espírito Santo. Então, a ordem dele é não se embriaguem com álcool, mas encham-vos do Espírito, porque o Espírito Santo vai dominar sobre a sua vida, a sua conduta vai ser baseada nisso. Então, não é só não me embriagar, mas eu preciso buscar estar cheio do Espírito Santo, para que eu possa viver uma vida de santidade, para que eu possa viver uma vida que agrada a Deus. Então, a questão aqui não é se eu devo tomar álcool ou não, se é pecado ou não. A questão é, eu não devo fazer isso, ou seja, não devo me embriagar e eu devo me encher do Espírito Santo. E o que ele diz aí que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai demonstrar? Olha aí no verso 19, porque às vezes a gente só fica no 18. Olha o que ele diz aí, quando uma pessoa está sobre o domínio, cheia do Espírito Santo, o que ela vai ter aí? Olha no 19, a primeira coisa. Ele diz aí, falando entre si com salmos. O que é falando entre si? Falando entre nós, nos comunicando de forma correta. Então, a primeira coisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela vai ter uma boa comunicação com os outros. Não pode ser uma comunicação truncada. Entende? Não pode.
Eu não posso falar A e o Silas entender B. Eu tenho que falar A e o Silas entender A. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo falando com outra pessoa cheia do Espírito Santo, há uma comunicação tranquila. Há uma comunicação de paz, de entendimento, de busca do mesmo objetivo. O que mais que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem quando ela está cheia? Olha, ainda no 19, quando ele diz aí que ele, falando entre si, com o quê? Com salmos. Louvor ao Senhor, louvor a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está sempre bem, está sempre alegre, tem uma palavra para você de ânimo sempre. Tem um louvor, sai da sua boca constantemente. Então, não me embriagar, mas encher-me do Espírito Santo, vai fazer com que eu tenha uma boa comunicação, que eu fale em salmos, que eu continue vivendo uma vida que agrada a Deus. E ele continua. Ele continua aí no verso 20, olha o que ele está dizendo no verso 20. No verso 20, dando graças constantemente a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata. Grata. Senhor, obrigado, porque nesse domingão eu pude acordar, né, sair de casa, vir para a igreja. O Du falou das contas aqui de segunda-feira, Du, mas não, Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu estou aqui, quero pagar as contas, me dê mais trabalho, me dê estratégias. Obrigado porque minha família está bem. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma comunicação saudável, ela vai louvar a Deus e ela tem gratidão no seu coração o tempo todo. E olha no verso 21, o que ele diz aí no 21? Sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está pronta para servir. Servir a quem? Ao seu próximo. Então, não me embriagar, mas encher-me do Espírito Santo, me leva a ter coisas práticas na minha vida, me leva a ter uma boa comunicação, me leva a ter comunhão, me leva a adorar a Deus todos os dias, me leva a ser grato a Ele todos os dias e me leva a servir. É isso que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você ouvir esse texto, ele diz, não vou me embriagar, mas eu vou me encher do Espírito Santo, porque à medida que eu estiver cheio, eu vou ter este comportamento na minha vida, e isso agrada a Deus. Então, isso são os resultados de estar cheio do Espírito Santo. É o resultado. Aí a análise que eu tenho que fazer é, minha vida está assim? Ou eu estou murmurando? Ou eu não sou grato ao que Deus tem me dado? Eu sempre quero mais? Ou eu não estou pronto a servir, porque eu estou pensando em mim mesmo? E assim por diante. É isso que Paulo está trazendo aí para mim e para você. E aí, a partir do verso 22, ele vai falar sobre os deveres conjugais. Eu conheci um casal, uma época, que a esposa dizia assim para mim, pastor, quando eu chego ali em Efésios, nessa parte de mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, eu nem leio, eu pulo, eu já vou para o outro texto. Vou para outro texto. Então é isso, querido. Quando nós lemos a Bíblia, cada um tem uma ideia do que está lendo, né? Mas eu quero esclarecer com vocês alguns pontos que eu acho que muito interessante, dos versos aí 22 até o 33, que vai tratar exatamente sobre isso, sobre os nossos deveres conjugais. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o que Paulo está dizendo aqui está linkado ao que nós acabamos de estudar. Paulo está dizendo aqui que esta é uma vida, são deveres conjugais de pessoas cheias do Espírito Santo. É isso que você não pode esquecer. Amado, se não formos cheios do Espírito Santo, nós não temos como cumprir isso que está aqui. O nosso problema é sempre analisar as coisas em pedaços sem entender o que nós precisamos estar, de que forma nós precisamos estar. Então, veja, ninguém consegue cumprir o que está aqui se não estiver cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Por isso nós precisamos buscar isso. E aqui, quando ele diz aqui, primeiro, no 22, mulheres, sujeitai-vos cada uma ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Paulo, quando está falando de submissão, ele não está falando de um ser inferior. Paulo não está falando aqui de alguém que passa a ser um capacho, governada por um homem, não. Paulo também não está falando aqui sobre gênero, não é a mulher sujeita ao homem, não, hipótese nenhuma. A Bíblia diz que não há diferença entre homens e mulheres para Deus. Então não é uma questão de gênero. O que Paulo está falando aqui é uma questão prática, da condução do dia a dia, da nossa casa, da nossa família, da nossa caminhada. É uma questão funcional.
É isso que ele está dizendo. Não dá para ter um lugar com duas cabeças. Não é? Não dá para ter uma empresa com dois chefes. Não dá para ter uma igreja com dois pastores. Tem um líder que Deus levanta para conduzir. Então, é a mesma coisa aqui. Não é? Então, quando ele diz para esta mulher que ela seja sujeita ou submissa ao seu próprio marido, não é a homens. Não é a homens. As mulheres aqui não estão submissas a homens em hipótese nenhuma, mas submissas ao seu marido, por uma questão funcional. E essa é a parte mais complicada, porque às vezes, mas eu não quero ser submissa, eu não vou ser submissa. Não, você vai ver a parte do homem. Eu duvido que se este homem cumprir o seu papel, se você, mulher, não quer ser submissa a ele. Você não perde absolutamente nada, pelo contrário, você só ganha com isso. Só ganha. A parte mais difícil é para nós, homens, não é para vocês, mulheres. O problema é que nós, homens, não fazemos o nosso papel. E aí fica essa briga, fica essa desavença, fica essa dificuldade. Mas quando Deus, pensou na família, ele pensou de forma perfeita. Nós é que vivemos a coisa de forma equivocada. Porque quando ele diz aqui, na sequência, no 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Opa, aí já é demais, né, Senhor? Me entregar por ela, é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Você, marido, deve amar a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela. Poxa, que mulher não vai ficar feliz e dizer assim, não, o Silas, poxa vida, se precisar, ele pula na frente do carro no meu lugar, não é assim? Se um bandido atirar, ele entra, não joga eu na frente, porque tem marido aí que é assim, se o bandido chegar, ele põe a mulher na frente. Eu já vi vídeo, gente, assim, que o cara vai correr, joga a mulher e sai correndo, né? Ele não entendeu a visão bíblica, ele não entendeu o que Deus o chamou para fazer. O amor do marido aí para com a esposa, primeiro ele tem que ser um amor perseverante. O que é um amor perseverante, amados? É um amor que ama, que continua amando, continua cuidando, que continua amando. Esse amor perseverante como Cristo amou a igreja. Cristo desistiu de você? Não. Ele desiste de nós? Não, claro que ele não desiste de nós. Então, este amor é o mesmo amor que o marido tem que ter pela esposa, um amor perseverante. Ah, pastor, mas minha mulher vai continuar amando, querido. Pastor, mas você não conhece minha mulher, não quero conhecer, mas você vai continuar amando. É assim, porque o senhor não sabe, vai continuar amando. Esse é o amor que nós precisamos ter. Um amor sacrificial. Da mesma forma que o Senhor sacrificou por nós, pela igreja, é este amor que o marido tem que ter pela esposa. Amor sacrificial. O que é sacrifício? Pensar no outro. O que é sacrifício? Fazer o máximo que você puder para que ela esteja bem. Se tiver que alguém ir ao sacrifício, é você, não é a sua esposa. Se tiver que acordar mais cedo, é você. Se tiver que fazer mais tarefa, é você. Se tiver que ir atrás de mais recursos, é você, não é a sua esposa. É esse amor sacrificial que a palavra nos ordena, a nós, maridos. Que mulher que não quer isso? Que mulher que não quer um marido desse? Um amor santificador. Ou seja, a tua função é santificar a sua esposa. É ser o sacerdote do lar, é orar por ela, é cuidar dela, é saber se ela está bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É se importar com ela. É saber todos os dias como é que está a vida dela com o Senhor. É este amor que eu e você, marido, sempre teve pela esposa. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Amor romântico. Amor romântico. Amor romântico é amor que cuida. É amor que você demonstra. Lembra o amor na prática, não do falar, mas no agir? É esse, amor romântico. A palavra cuidar aqui é acariciar. Este é o amor que eu tenho que ter pela Toninha, você, marido, tem que ter pela tua esposa, e os homens têm que ter pela sua esposa. Então, quando uma mulher que tem que estar submissa debaixo da mesma missão, que a submissão aqui é estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão que nós temos? Sermos uma família que alegra o coração de Deus. Filhos bem criados, um casal ajustado, trabalhando, servindo, caminhando. Essa é a missão. Então, dentro dessa missão, você, esposa, está submissa ao seu marido. E ele precisa ter esse tipo de amor por você, que é o mesmo amor que o Senhor amou a igreja e continua amando a igreja. Então, por isso que quando você entende o princípio cheio do Espírito Santo, não tem mulher que não queira isso.
Não tem homem que não vá buscar isso. Então, marido, se vira, você precisa fazer isso. E aqui, nós estamos aqui no segundo momento do nosso livro, Cada Homem um Guerreiro. E aqui, mulher, se o teu marido não está vindo às aulas, você tem que pegar no pé dele, porque nós vamos tratar agora sobre relacionamento conjugal e educação de filhos. É o ponto mais importante desse curso. Se você quer um marido ajustado, fale com ele, vá para o curso. O que você está fazendo aqui? Porque o curso está aí para ajudar. Está aí para ajudar. Eu não consigo entender, às vezes, nós criamos toda uma ferramenta, preparamos, estudamos, tal, está aqui para te ajudar e você não vem. Você não quer ser um marido melhor. Você não quer ser um pai melhor. Porque se você quiser, você vem. Ferramenta tem para isso. É só você querer, se você quiser. Então fica aqui uma palavra para você, esposa. Se teu marido não está vindo, pergunta para ele, por que você não está vindo? O que está acontecendo? Ao invés de ficar sentado dentro do sofá, assistindo série. Olha que eu gosto de série, hein? Vocês sabem disso. Mas tem coisa mais importante do que isso para fazer. Então, Paulo está dizendo que nós temos que ter isso, ou seja, que as mulheres têm que ser submissas a este marido que tenha esse comportamento. E é isso que ele precisa, que nós precisamos buscar. Depois, Paulo vai tratar sobre deveres de pais e filhos, ainda aí, agora no capítulo 6. No capítulo 6, ele vai tratar sobre isso. Ele diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, olha o que ele está trazendo aí para a orientação para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e conselho do Senhor. Então, queridos, quando um pai está cheio do Espírito Santo, quando os filhos já têm entendimento, estão cheios do Espírito Santo, não tem crise geracional. Não tem esse monte de besteira que a gente está ouvindo aí. Tem homens e mulheres, filhos, buscando o Senhor e vivendo a vida de acordo com a vontade dEle, cheios do Espírito Santo, buscando a verdade da palavra. Eu saí para comprar um pão agora de manhã, ali perto da Coop, tem um outdoor assim, gigante. Me chamou a atenção porque está escrito, você tem filhos adolescentes? Uma interrogação. E aí está assim, procure-nos, contate-nos. E aí tem os telefones. Eu falei, rapaz, o povo está ganhando dinheiro, né? Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão sabendo lidar com isso, estão pagando para psicólogos, pagando para profissionais, ensinar o que a palavra nos ensina de graça. Nós estamos indo buscar isso para alguém que estamos pagando. E o que Paulo está dizendo aqui quando diz assim, olha, filhos, obedeçam aos seus pais. Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, quer honrar o teu pai e tua mãe, obedeça, jovem que está aqui. Porque só tem uma forma de você honrar o teu pai e tua mãe, obedecendo a eles. Pais cheios do Espírito Santo, pais que buscam no Senhor orientação, pais que leem a palavra. E diz aí para os pais, pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução no conselho do Senhor. Qual a instrução dessa palavra? O que seu filho pode fazer ou não? Está nessa palavra. Porque fazer o que não está aqui é rebeldia. É rebeldia ao seu pai, jovem, à sua mãe e a Deus. Se essa palavra não diz para você fazer, não faça. Se ela está dizendo que é pecado, não mudou. A Bíblia não foi atualizada, nem vai ser atualizada, continua sendo a mesma palavra. Sexo antes do casamento continua sendo pecado. Não mudou. Fornicação continua sendo pecado. Pornografia continua sendo pecado. Essas coisas não mudaram. Não vão mudar. Por mais que você queira, não vão mudar. Então nós precisamos entender o que nós estamos aprendendo e viver isso. Senão nós estamos vivendo uma vida cristã medíocre, de faz de conta. Cheios do Espírito Santo. Nós vamos conseguir viver dessa forma. E aí Paulo continua falando sobre deveres de escravos e senhores. E essa é uma parte interessante, porque naquela época, sobre as leis romanas, você tinha naquele período, naquela região, mais de 1 milhão de escravos. Escravos naquela época era uma mão de obra, era uma ferramenta. E os senhores eram donos desses escravos. E eu já disse aqui, porque eram despojos de guerra,
por causa de dívida ou porque nasceram escravos. Então, a escravidão naquela época era uma coisa normal. As pessoas dependiam disso para continuar vivendo a sua vida. Os senhores dependiam disso, as suas casas, os médicos eram escravos, os trabalhadores rurais eram escravos. A escravidão era algo da rotina deles, do dia a dia. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui para senhores e para escravos cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam mudar a sua forma de viver. Olha o que ele está dizendo aí, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Está dizendo, olha, você escravo que se converteu, a tua relação agora com o Senhor é como se fosse com Cristo, e você precisa obedecê-lo como se estivesse obedecendo a Cristo. Poxa vida, então mudou essa relação. Porque antes eu só obedecia, porque se não obedecesse era chibatado. Se eu não obedecesse, ele poderia fazer o que ele quiser sobre a minha vida. Paulo está dizendo, não, obedeçam como se fosse a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livres. Traduzindo para os nossos dias de hoje, trabalhe. Trabalhe com afinco. Não trabalhe só porque o teu chefe está vendo. Não trabalhe só porque ele pediu. Não trabalhe só porque o teu salário é para isso. Não, trabalhe como se fosse para o Senhor. Se o teu chefe estiver olhando ou não. Essa é a nossa relação hoje. Faça o melhor que você puder fazer, sabe por quê? Porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Não trabalhe de mau humor. Nós já vimos aqui o que causa o mau humor. Trabalhe com alegria. Tenha sempre uma palavra de gratidão. Agradeça ao teu chefe, se você tiver a oportunidade, diga a ele, olha, obrigado por me empregar aqui. Poxa vida, eu tenho orado por você. Oro por essa empresa. Oro para que ela cresça. Oro para que você tenha recursos. Ore por isso. O seu Senhor hoje é o teu patrão. Ele não vai te tratar como escravo, mas você deve servir a Ele através do teu trabalho, com honestidade, com seriedade. E aí ele vai para os senhores, que seriam os patrões de hoje. Então, se você é um patrão hoje, pense nisso. Ele diz assim, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameace, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Ele não faz diferença entre as pessoas. Ele diz assim, olha, você que aí na terra é senhor e tem escravos, esse escravo convertido é teu irmão. E você serve o mesmo Deus que está no céu. Trate-o com decência. E essa relação, se você quiser entender um pouco melhor, lembra que eu preguei em Filemon, e lá nós temos Filemon, senhor de escravos, e Onésimo, escravo de Filemon, que se tornaram irmãos em Cristo, servindo ao mesmo Deus. Aí você pode ouvir a mensagem lá de Filemon, você vai entender melhor essa relação. Mas é que Paulo está ensinando aqui os irmãos de Éfeso, que serve para mim e para você nos dias de hoje de uma forma muito linda. E aí Paulo vai aqui para a armadura de Deus, tão conhecida de nós, na nossa caminhada cristã, talvez seja uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando nos convertemos. Paulo está dizendo aqui, então, a partir do verso 10, que a nossa luta, a nossa batalha, ela não é na carne, ela não é uma batalha como se tinha muito naquela época, de campo de batalha, com espada e assim por diante. Ele está dizendo que é uma batalha espiritual e que é necessário termos armas espirituais para esta batalha que nós temos que continuar aí vivendo no nosso dia a dia. Ele vai usar aí a armadura de Deus, e aí é um texto muito conhecido de todos nós, a partir do verso 10. Eu quero passar por isso, não vou dar muita ênfase, até porque você já conhece bem o texto, mas eu só quero destacar aí os componentes dessa armadura a partir do verso 14. Ele diz assim, mantenham-se firmes. E aí, a primeira coisa que ele diz, cingindo-se com o cinto da verdade. Amados, o que é esse cinto da verdade? Isso tem a ver com integridade, sinceridade na vida cristã, uma vida centrada nas verdades do Evangelho. Então, quando ele diz assim, olha, estejam aí cingidos do cinto da verdade, ou seja, qual é a verdade da minha vida e da sua vida? A verdade dessa palavra. Então, se é uma batalha espiritual, eu preciso estar cingido disso, eu preciso estar vestido disso, eu preciso estar vivendo isso. Essa verdade da palavra, a sinceridade da palavra, a caminhada de acordo com essa verdade de Deus, não a minha verdade. A sua verdade, amados, não tem valor, é a verdade de Deus. A minha e a sua verdade hoje é a verdade de Deus.
É igual a nossa justiça. O que a Bíblia diz que é a nossa justiça? Trapo de imundícia. Nós temos que viver qual a justiça? A justiça de Deus. Então nós precisamos viver, eu e você, nessa batalha espiritual que travamos todos os dias, a verdade de Deus na minha vida e na sua vida. E ele continua, e próximo paramento, aí a próxima vestimenta que ele vai falar, que ainda está lá no verso 14 do cinto da verdade, ele diz, vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça, amados? É uma conduta justa e reta, minha e sua, baseado nessa justiça de Cristo. Ou seja, qual é a couraça da justiça que eu estou vestindo? É a minha conduta, é o meu dia a dia, reto, justo, verdadeiro. É isso que nós, armados para essa batalha, a partir disso. Depois ele vai falar sobre o calçado, calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Está prontamente disponível para proclamar o Evangelho e viver em paz com os outros. Ou seja, eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso, como uma batalha espiritual, estar pronto para proclamar o Evangelho, proclamar a palavra, falar dessa palavra que eu creio. Viver isso prontamente. Depois ele vai continuar. Além disso, usem o quê? O escudo da fé. O escudo da fé, amados, é essa confiança firme em Deus, em sua palavra, que é a que vai me proteger contra os inimigos. Esse é o meu escudo. Qual é o escudo meu e seu? A palavra. Não tem outra. Se é uma batalha espiritual, as minhas armas não valem de nada. O revólver, a lança, a faca, isso não tem valor nenhum. E aí lá no verso 17, ele vai dizer sobre o capacete. Usem o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É essa certeza da minha e da sua salvação em Cristo, que vai proteger a nossa mente contra dúvidas e enganos. É a certeza de que o Senhor nos salvou. É a certeza de que esse Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É a certeza que esse Deus mandou Jesus morrer na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos. É a certeza de que o Espírito Santo que habita em nós nos selou para vivermos com Ele por toda a eternidade. É isso. É essa certeza que eu e você temos que ter na caminhada. É esse escudo, esse capacete que nós temos que ter aí na nossa caminhada. Ele vai falar sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito, essa é a palavra, continua sendo aí esta palavra que nos leva na caminhada a lutar contra as tentações, contra os enganos que possam surgir na nossa caminhada. Ele termina no verso 18, falando dessas armas, ele fala no 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O último componente é a oração, uma vida de oração. Uma vida de buscar o Senhor, uma vida de buscar nele, né, nessa comunicação que nós aprendemos lá num homem e numa mulher cheio do Espírito Santo, essa comunicação constante com Deus, onde além de Ele vai nos proteger, Ele vai nos orientar na caminhada cristã, aquilo que devemos fazer ou não. E aí Paulo encerra essa carta tremenda, para mim uma das cartas mais importantes das cartas paulíneas. Ele encerra aí no verso 23, que ele diz assim, paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. E assim Paulo termina essa carta que ele escreve aos amados de Efésios, e que, lá de Éfeso, e que é tão atual nos dias de hoje, que nos ensina tanta coisa boa na nossa caminhada. Amém, queridos? Você tem aprendido nessa manhã que esta palavra, de fato, tem entrado no teu coração, que ela possa produzir frutos, que ela possa frutificar, que ela possa crescer, que não seja somente mais uma mensagem que você ouviu, que vai entrar aqui e sair aqui. Seja uma mensagem que você ouviu, que entra aqui, vá para o teu coração e que você coloque em prática todos os dias. Essa é a minha expectativa e é por isso que eu quero orar agora, pedindo que o Senhor faça frutificar no teu coração esta palavra. Abaixa a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que inspirou homens como Paulo e tantos outros, Pai, para que a tua palavra pudesse ser lida, explicada, aprendida nesse dia, nessa manhã.
uma manhã que o Senhor já sabia, e que nós estaremos aqui estudando de fato esse texto em Efésios. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, para continuarmos, Deus, vivendo a Tua palavra. Que, de fato, a nossa caminhada não traga tristeza ao Espírito Santo, mas traga alegria. Que nós possamos, Pai, viver de forma digna, não é? Colocando esta balança e vivendo segundo a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, ajuda-nos. É tão complicado, Deus, neste mundo, nós não nos envolvermos com todas as ciladas que são preparadas. Portanto, abra o nosso entendimento. Nos dê sabedoria, Pai, para que possamos viver neste mundo que jaz no maligno, como a Tua palavra diz, mas que possamos fazer diferença. Sejamos luz neste mundo, que a luz possa resplandecer, Pai, através das nossas vidas. E se alguém aqui nesta manhã, Pai, está vivendo ainda uma vida que traga tristeza ao Espírito Santo, que haja arrependimento, que haja mudança, que haja, Deus, uma nova direção de vida, que possa entender a Tua palavra de uma forma, nesta manhã, tranquila, transparente, sem dúvida, e que possa colocar em prática aquilo que ouviu nesta manhã também. Mais uma vez, muito obrigado, Pai, pelas cartas de Paulo. Encerramos hoje as 13 cartas. Que aprendizado nós tivemos durante todo esse período. Obrigado, Pai, porque o Senhor me deu sabedoria para que eu pudesse expor essas cartas de uma forma que eu entendo ser simples, mas objetiva e compreensível. Esse é o desejo do meu coração, que esta amada igreja possa ter entendido cada princípio da Tua palavra nessas cartas e que possa colocar em prática. Continua abrindo o nosso entendimento, continua colocando no nosso coração o desejo de aprender mais da Tua palavra. Mas, acima de tudo, Pai, faça de mim, cada membro dessa igreja, imitadores do Senhor, imitadores de Cristo, homens e mulheres que vivam uma vida que as pessoas possam ver em nós, verdadeiros discípulos de Jesus. Livra-nos, Pai, de envergonhar o Teu nome. Livra-nos, Pai, de envergonhar a Tua igreja. Livra-nos, Pai, de não trazer alegria ao Teu coração. Que o meu caminhar e o caminhar de cada um desses amados traga sempre alegria ao Teu coração e que pessoas possam ver em nós, homens e mulheres, que amam o Senhor, que servem o Senhor e que têm o Senhor como o nosso Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. Eu Te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.